partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Olá, muito boa tarde, Santo Ângelo, boa tarde, região noroeste do Rio Grande do Sul. Hoje, 10 de junho, terça-feira, 1h03, estamos começando mais um Cafezinho Missioneiro. Temperatura de 15 graus, hoje uma terça-feira que começou gelada, hein? Tivemos até temperaturas negativas no Rio Grande do Sul, mas agora a gente vai ter uma conversa boa, agradável, uma conversa quente, mais uma vez. Cafezinho Missioneiro com a força da Corsã, Uri e Gring's Café Corporativo. Hoje temos mais uma convidada especial que eu deixo na apresentação da minha colega Dani Schneider. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigada. Diazinho frio hoje, né? Bem Nossa, friozinho. Hoje foi bem frio. Hoje vai ser muito especial nessa conversa. Nessa terça-feira a gente fala de saúde e bem-estar. E eu começo com a seguinte frase: não há nada de errado com seu corpo, mas pode haver muita coisa errada com o modo como o mundo o vê. Quem disse isso foi Brené Brown, professora, pesquisadora norte-americana, palestrante e escritora. Hoje recebemos a psicóloga Laila Zangaletti, que traz uma bagagem importante para a nossa conversa. Laila é pós-graduada em psicologia clínica, com formação em psicanálise, atuando tanto no consultório em particular quanto no Centro de Referência e Atendimento à Mulher, o CRAM, onde apoia mulheres em situações delicadas, oferecendo acolhimento e cuidado psicológico. Nossa convidada hoje nos ajuda a entender melhor os impactos da pressão estética, os desafios emocionais que envolvem a autoimagem e como podemos cultivar mais leveza e empatia nessa relação tão complexa com o nosso próprio corpo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Cafezinho Missioneiro, um espaço de reflexão, acolhimento e diálogo leve e profundo. Laila, muito obrigada pela tua presença, estou muito feliz que tu está aqui. Ai, Dani, boa tarde para ti, boa tarde para os ouvintes. É um prazer estar aqui, te agradeço desde já pelo convite, já te agradeci, agradeço de novo, né? Acho que podemos desenvolver aqui um papo legal, deixar a Associação Livre ir nos levando. Perfeito. Né? E, enfim, vamos ver o que sai. Vai ser muito legal. Sabe que quando eu vou ler aqui uma pesquisa que eu achei na internet, que eu tava rodando o feed numa rede social, e aquilo me chamou a atenção, assim, disse, mas eu preciso falar disso, acho que seria uma pauta muito relevante, que diz o seguinte, é uma pesquisa do Instituto Ideia, de 2022, que diz assim: apenas 3% dos homens do Brasil se acham feios. Em contrapartida, 4% das mulheres do mundo inteiro se acham bonitas. Eu achei isso muito controverso, assim, muito distante, né? Não porque eu acho errado que os homens se achem bonitos, eu acho, inclusive, que eles estão certíssimos, né? Mas a reflexão é por que a gente se acha tão feia, né? E eu vejo tantas mulheres maravilhosas, conheço muitas maravilhosas, cheias de insegurança, cheias de questões, assim, e eu achei que seria, como mãe de mulher, também achei que seria interessante a gente trazer isso para o debate. Eu quero fazer um parêntesezinho aqui para mandar um beijo pro Bernardo e pra Ana, que estão indo para a aula, que eu prometi que mandaria esse beijo, tá? Beijo, queridos. Bom, a ideia, então, hoje é a gente conduzir uma conversa com dados, com reflexões, com histórias, caminhos possíveis, né? Para a gente entender um pouco dessa pressão estética e como que a gente pode resolver isso, ou achar um caminho, ou refletir um pouco sobre essa mudança necessária, né? Ainda mais nós, mães de meninas, mães de menino, né? Acho que isso é importante. E eu converso, a nossa conversa justamente falando sobre isso, né? Quando a gente fala de pressão estética, do que exatamente a gente está falando, assim? Uhum. Pois é, Dani, tu sabe que aí a gente já começa num ponto, exatamente, né? Será que é possível a gente pensar no que exatamente acontece ali? Porque nós temos uma história social que vai se colocando em meio a isso. E hoje nós temos alguns efeitos e algumas possibilidades do que fazer com essa pressão. Mas me parece assim que, de modo geral, são demandas que vão se colocando ao longo do tempo
e que vão, a partir disso, constituindo tais padrões em tais tempos, né? Porque essas demandas, elas existem desde sempre, mas elas vão mudando conforme o que vai acontecendo no mundo, né? E a partir disso temos o que temos hoje, né? Acho que todo mundo assim pode perceber talvez coisas que ressaltem um pouco mais aos olhos, que chama a atenção, né? Por onde anda algum excesso, né? Quando se trata assim da estética, né? O que será que o corpo está nos falando? O que será que alterações que a gente faz no corpo, digo a gente como sociedade, Sim. Fala de um certo sintoma social aí, né? Então fica um pouco a pensar, Sim. né, por aí. Porque, na verdade, a gente, através dos tempos, sempre, como tu disse, isso sempre aconteceu, né? Eu acho que o que acontece hoje é que a gente consegue perceber de uma forma diferente aquilo que acontece no nosso dia a dia, né? E reagir de alguma forma, ou agir de alguma forma, né? E essa ideia de que as mulheres, né, especificamente, eu até, se a gente perceber aqui, ó, eu e o Eduardo, cara, um cara muito bem apessoado, né? Mas colocaste alguma maquiagem pra sair de casa hoje, Eduardo? Várias. Ah, eu acredito. E eu vim pra cá maquiada, né? Porque, enfim, a gente sabe que tem uma gravação e tal. E da onde que vem essa ideia, né? De que a mulher precisa estar apresentável o tempo todo, que a gente tem que estar bem o tempo todo. Pois é, e a gente se apresenta para quem, afinal? Para quem que a gente faz isso? E tu sabe que aí me parece haver um pouco de uma relação possível entre o que no cuidado, nessa apresentação que a gente tem, se coloca como justamente um cuidado em si, um cuidado genuíno de cuidar do nosso corpo, que Meu, pra importante, mim. sim, vamos cuidar mesmo. Né, se há algum prazer nisso, ou então se há ali alguma carga de sofrimento, né, se há ali algo que excede esse ponto do sofrimento, sabe? E aí, a gente pode pensar também, historicamente, eu acho que esse princípio da conversa, assim, não tem como fugir um pouco dessa história. Vamos pensar, né, há anos atrás, nem tantos anos assim, mas algumas décadas, de como se colocava esse papel social do homem e da mulher, né? Isso é algo que está colocado na história, né? Não é algo que agora a gente está buscando saber, que agora porque nós viemos conversar aqui, eu descobri isso agora. Não, isso está colocado e nós vivenciamos isso dentro das nossas casas muitas vezes, né? Então, desse lugar em que a mulher acabava tendo essa predominância nos cuidados com a casa, nos cuidados com os filhos, nos cuidados com o marido, por muitas vezes um lugar também de servidão, que hoje é possível ser muito mais questionado, né? Mas justamente de deixar tudo apresentável, a casa bonita, organizada, apresentável, os filhos apresentáveis, né? Quando o marido chegasse, bom que tudo isso estivesse pronto e ela estivesse bonita de preferência, né? Então eu acho que hoje me parece que não está mais tanto assim. Estamos podendo flexibilizar um pouco mais isso, mas está na história. E tudo que está na história, de certa forma, vai sendo transmitido para que ao longo do tempo coisas possam ir mudando, coisas possam ir sendo questionadas, né? E aí se vendo que talvez algo diferente possa acontecer nesse caminho, né? A gente não precisa ficar sempre do modo como sempre foi. Então, me parece haver algo mais ou menos por aí, sabe? Porque essa questão cultural, como a gente falou antes, esse enraizamento, né? É difícil a gente mudar, né? É difícil a gente alterar isso. E diálogos como esse são necessários para que justamente a gente consiga, né? De alguma forma impactar para que isso se repense, para que as situações se repensem. Mas por que tu acha que
tantas mulheres não se acham bonitas? Por que existe daqui a pouco pesquisas e números como esse, né? Tão diferente, uma lacuna tão grande, assim. Tem essa questão cultural, mas a gente tem hoje, né, 2025, temos mais informação, temos uma mudança de pensamento, né? Temos vários contrapontos nesse sentido. Mas a gente, talvez a questão de rede social, enfim, tem alguns impactos, né? Qual a tua opinião nesse sentido? E penso que exatamente por aí, assim, que eu penso da gente poder abordar, né? Sim. Também. Porque, tem todo esse trajeto histórico, mas pensando no modo como se dá o laço social hoje. Nós vivemos uma época visual, né? A rede social está aí, está colocada, minoria da população que acaba não tendo esse contato com a rede social. E ali, a gente acaba se deparando com imagens, com recortes, com fragmentos. E eu acho que é importante que isso fique pontuado, porque ali, tu não vê a realidade por completo de uma pessoa. A rede social, ela possibilita retratar uma parte. E aí, por exemplo, tu vê uma foto de alguém, né? Então, com seus atributos de beleza muito bem colocados. Bom, mas claro, talvez numa produção, num ângulo bom, numa luz, uma luz pensada para que a foto ficasse legal, com filtros. E esses filtros de rede social, eu acho que são bem preocupantes. Eu vou usar desse termo porque é o que me vem. Não sei se é a palavra certa, mas enfim. Porque ali, na imagem, fica retratado algo, fica registrado algo daquele instante e daquilo que se colocou por cima da pele, por cima da imagem. Bom, e daqui a pouco tu, o Eduardo, né, qualquer um de nós olha aquela foto e pensa, uau, né? Essa aqui atingiu o padrão. O ideal. Bom, mas é um padrão inalcançável, porque no momento em que acabou a foto, não se tem mais aquela imagem. É diferente de nós estarmos aqui, por exemplo, nos olhando, nos enxergando no real, né? Em que a gente pode ver a singularidade de cada uma, aquilo que é uma sutileza de cada uma, e eu acho que isso que é bonito, sabe? Sim. Então, penso assim que algo, né, vai por aí, assim. Quando a gente pensa nessa função da rede social hoje, que tem uma função, claro, importantíssima, a gente não pode negar tudo de bom que vem por aí. Mas que é importante estarmos advertidos daquilo que talvez não retrate exatamente o que é. Mas assim, ainda assim, que a gente tenha, eu concordo com a tua fala nesse sentido. Acho que a rede social, sim, retrata uma realidade que não é real, né? Não é a realidade. Mas, em contrapartida, os meninos também têm acesso, né? E ainda assim, parece que impacta mais nas meninas do que nos meninos, né? Ainda assim, é diferente a forma como eles recebem essa informação e como as meninas, né? Por que é mais... Qual a tua opinião nesse sentido? Por que é mais intenso nas meninas e não tanto nos meninos? Olha, Dani, fico a pensar... Aqui a gente vai podendo trazer alguns pontos, né? Se a gente fosse trazer, assim... Tentar trazer, que não seria possível, mas tentar trazer uma certa totalidade, assim... Bom, nós teríamos dias de conversa. Sim. Mas um ponto, assim, que me ocorre é sobre o lugar do corpo feminino na sociedade. Porque me parece que há algo de uma certa apropriação do corpo feminino, que não vem de hoje, mais uma vez. Vem de muito tempo, né? Parece que o corpo feminino, ele abre essa... não sei, essa possibilidade de ter uma visão de ser mais invasível, né?
A gente pode considerar, sei lá, o fato de o corpo feminino ser reprodutível, por exemplo. Né? Fica uma sexualidade escancarada ali, Sim. De modo geral. Sim. Bom, e aí nós mulheres, né, nessa condição, acabamos sendo submetidas a procedimentos a mais, ficamos um pouco mais vulneráveis naquilo que diz do cuidado que outra pessoa terá sobre o meu corpo em determinados momentos, ali de uma gestação, por exemplo. Então, me parece ser uma via, assim, de pensar nessa possibilidade dessa certa invasão ao corpo feminino. Eu te trago um exemplo, tá? Sempre que eu posso contar esse exemplo, eu conto. É algo que aconteceu comigo, né? Como eu te disse, assim, eu não né, tenho minhas questões, assim, Sim. sobre o que é, né, do particular. Mas, para mim, isso retrata muito essa questão da relação do corpo feminino no social. Bom, eu sou mãe de uma menina, né? E quando a minha filha era bebê, ela tinha em torno de 9 meses, eu precisei verificar a possibilidade de fazer um procedimento cirúrgico, né? Estava com uma questão. E, bom, eu queria entender tudo o que ia acontecer, qual ia ser o tipo de medicamento, de que forma aquilo ia interferir na amamentação. Porque a amamentação era uma coisa importante. Bom, com 9 meses, né, acho que ia tudo bem. Nós não estávamos numa situação de que a amamentação estava, né, trazendo alguma questão negativa. Não, estava tudo certo, tudo tranquilo. E, né, nessa relação lá com o tal profissional que me atendia, eu questionava, assim, de tentar entender o que aconteceria com o meu corpo e os impactos que isso teria neste ponto que era importante para mim naquele momento da amamentação. E ele assim, foi me explicando. E ele, mas quantos meses tem tua filha mesmo? Tem 9. Mas olha, quem sabe tu não precisa mais amamentar. Eu pensei, não, eu não acredito que eu tô ouvindo isso, não é possível. Porque em que momento que eu autorizei que ele me desse uma opinião sobre a amamentação, sobre aquilo que dizia do meu corpo e do modo, né, como levar. Então, assim, pra mim ficou muito explícito esse lugar do corpo feminino. Sim. Sabe? Sim. Que faz choca. Todo sentido. Faz todo sentido. A gente vai seguir nesse papo ainda. Eu vou chamar agora o nosso break. Tá na hora dos reclames do Plim Plim, né? Lembrando os ouvintes que a gente está com a nossa transmissão ao vivo também no YouTube, Facebook, sempre com a força da Corsã, Uri e Grings Café Corporativo. A pauta de hoje é saúde, bem-estar, pressão estética e também o cansaço de ser mulher, com a psicóloga Laila Sangalete. Se você quer participar, mandar sua colaboração, sua pergunta, pode mandar pra gente no WhatsApp 99911-4660. No relógio, 1h20, a gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Seu pet merece o melhor cuidado e o Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo está aqui para isso. Nossa estrutura moderna inclui diagnóstico por imagem com raio-x e ultrassom, bloco cirúrgico, salas de internação confortáveis e um laboratório de análises clínicas com tecnologia de ponta. Estamos no prédio 4. Para mais informações, ligue 3201-6277. Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo, cuidando de quem ama você. Grings Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Grings Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GringsCafé. Novos Horizontes.
Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Boa tarde. Voltamos com o nosso cafezinho, sempre com o apoio do Greens Café, Corsã e Yuri Santo Ângelo. Hoje a gente está aqui com um papo com a psicóloga Laila Zangaletti sobre saúde e bem-estar, sobre autoestima feminina, entre outras diversas camadas que essa conversa permite, né? E a gente estava falando antes sobre a questão dos corpos femininos, né? E eu quero seguir nessa linha de raciocínio, porque essa questão, ela, como tu disse antes, ela é histórica, é cultural, né? E eu acho que esse tipo de situação a gente muda, de fato, com educação, né? Com revisão, com repensar. E isso vai direto para a questão da infância e da adolescência, né? Uma vez que a gente consegue melhorar o mundo através dessas pessoinhas que estão, né, fazendo o nosso futuro. E como que é essa questão, né? Como que a infância e a adolescência moldam essa relação com o corpo, né? E aí eu acho que até dos meninos também, mas eu acho que que existe um ponto aí para os meninos e um ponto para as meninas, no meu modo, no meu pensar, assim. O que tu pensa em relação a isso? Bom, Dani, a infância molda muita coisa, Sim. né? Ela é o princípio de tudo. É um momento de muitos ensaios, digamos assim. Mas veja só que, se a gente vai partir, né, do ponto lá de quando um bebê nasce e tal, e a infância em si é um momento em que aquela criança se encontra com vivências e com experiências que tem um zero de referência anterior, né? Ela não tem ainda um aparato de experiência para contribuir na significação do que vai ocorrendo. E isso não é diferente em relação ao seu corpo, porque o corpo de um bebê, ele só se torna um corpo se alguém dar sentido para aquilo, né? Por isso que se depende, sim, dos pais, de quem cuida, enfim, né? Mas de que alguém vá dizendo: que barriguinha fofa, olha essa mãozinha, olha que lindo que ele é, olha que linda que ela é, né? É alguém que vai dando esse contorno, essa borda pro corpo, para que se faça algo com isso, né? E se diz assim, psicanaliticamente falando, que quando nasce um bebê, ele é banhado por linguagem, né? Ele ganha um banho de linguagem, porque justamente vem ali alguém ainda sem referência, né? Então, a partir de tudo aquilo que a gente vai transmitindo, seja por meio da fala mesmo, porque linguagem se trata de tudo, né? Então, seja pela fala, seja por aquilo que vai se transmitindo nos cuidados, seja aquilo que vai constituindo a relação como um todo, vai colocando algo aí para essa criança, né? E na adolescência, depois, essas experiências, elas podem ser remanejadas, elas podem ser confirmadas. É ali que aquele ser se vê tendo que lidar com o seu corpo, agora já com um certo aparato por trás, né? A partir com todo esse histórico que ele recebeu. Isso. Dessa linguagem. Isso. E aí nos cabe pensar na nossa responsabilidade enquanto pais. Perfeito. Né? Porque o que vai se colocando ali vai ter um efeito. E assim, também a gente não pode entrar numa lógica do tipo, pai, mãe, faça isso, faça aquilo, ou senão tudo vai dar errado, né? Ou é assim que vai dar certo. Porque isso tiraria a singularidade de cada experiência. Sim. Então, cada um vai transmitir o que lhe é possível. Mas é interessante que a gente possa trazer para discussão. Sim. Que se pense sobre, né? Que os pais, nós todos, possamos nos questionar sobre o que nós estamos transmitindo aos nossos filhos. Sim. Então, é algo que é em movimento. Não está dado, não está colocado que é assim, assado. Sim. Né? Por isso da importância, né, de nós, enquanto adultos, né, responsáveis,
os que são responsáveis por esse ser humaninho ou não, enfim, não importa, mas onde que te dói, né? Aquilo que te dói pode ser que doa no outro também. Então, né, enquanto educadores responsáveis, eu acho que é importante a gente se perceber e repensar algumas coisas, né? Porque não é porque doeu muito tempo, historicamente falando, que precisa seguir doendo, né? Que precisa continuar daquela forma. Porque esse número, né, de 4% de mulheres no mundo que apenas que se acham bonitas, emocionalmente é um dado forte, né? É um dado forte, porque quando a gente fala de dor, então onde que te dói? Poxa vida, como assim as mulheres não se acharem bonitas, sendo que, mais uma vez, historicamente, a gente sempre teve que se colocar num lugar de boa apresentação. E ainda assim, com todo esse esforço, entre aspas, né? Ainda assim, não é suficiente, né? Então, pode falar. Justamente a história vem forte. Né? Me parece, assim, que há uma forte relação com como uma resposta à história, né? Esse dado preocupante. Sim. É uma resposta à história, aquilo que foi sendo colocado. E aí que nos cabe perguntar, né? O que tem aí de um sintoma social? Para o que a gente tem que olhar? Ia ser a minha pergunta, né? O que isso revela? Né? Né? Afinal, que sintoma é esse? Porque... 4% das mulheres no mundo se sentem bonitas. Então, é sinal de que falta muita coisa. Tá. Mas também a gente não pode... Né, também temos que ter o cuidado para não chegar numa lógica... mas todas as mulheres têm que se sentir lindas e plenas e belas e maravilhosas. Não sei se é por aí também. Porque nós somos constituídos da falta, inclusive. Sim. Né? A castração que vai sendo... inscrita psiquicamente, ela é extremamente necessária para que a gente se torne alguém no mundo. Então, assim, essa ideia de completude é uma armadilha das grandes, assim, né? De que aqui não há faltas. Não há faltas, mas a questão, eu acho que sempre vai na via de o que está excedendo, né? Por ser um número tão baixo de mulheres que se sentem bonitas. E, em contrapartida, tão alto de homens que não se sentem, né? E, então, a gente pode dizer que existe um sistema que reforça, de alguma forma, essa insegurança feminina, né? Um sistema que, né, uma sociedade que acaba, de fato, definindo qual tipo de corpo é bom, qual tipo de pele é melhor... o que nos faz repensar a nossa condição enquanto mulher e o nosso viver enquanto mulher, porque como que eu me projeto, como que eu me coloco no mundo, se eu deveria ser assim, qual a minha liberdade para não ser, né? O que é demanda minha, desejo meu e o que é o desejo do outro, né? A gente, claro que o nosso desejo ele só acontece a partir do desejo do outro. Nós somos seres sociais, né? Que vivem em coletivo e que não se desenvolvem sozinhos, precisam lá dos cuidadores, né? Lá atrás. Então, é necessário que o desejo do outro se coloque em algum momento como um desejo meu, principalmente no princípio da vida, para que algo se desenvolva a partir dali, né? Mas que a gente possa pensar até que ponto, depois, na vida adulta, isso... continua de modo inadvertido. Sim. E aí, andando, né, adiante com esse nosso diálogo, eu acho que inevitavelmente a gente cai num ponto que é a questão da saúde, né? Da saúde das mulheres, assim, porque... das pessoas em geral, mas, né, dentro do nosso tema, na questão feminina. E aí... acontecem muitas coisas, né? Eu não vou aqui nem tirar a tua resposta, mas essa cobrança, quando é que ela começa a afetar a saúde da mulher? Quando é que a gente começa a perceber que aquilo está extrapolando o limite? Se existe algum, né? Mas que começa a adoecer mesmo a pessoa. Daí acho que tu acabou de responder.
Não que eu quisesse. Eu acho que é ótimo, porque olha só como o pensamento vai se colocando, né? É um diálogo, ele vai acontecendo assim, Sim. nessa troca, né? E eu acho fantástico que que venha de ti isso, assim, né? Porque realmente, onde está o excesso? Sim. Né? Onde tem um sofrimento ali que vai além do que é um sofrimento estruturante, né? Bom, então me parece que é ali que temos que estar atentos, né? Aonde o sofrimento está passando de um certo limite, se é que é essa palavra, assim. Sim, porque o que a gente vê de resultado? A gente vê meninas com bulimia, né, desenvolvendo transtornos alimentares, que ultrapassam a questão só da utilização de um filtro. Que eu inclusive sou adepta de filtros no Instagram, né? E de fato, não utilizar o filtro é uma dificuldade, assim, gera uma insegurança. Poxa, essa minha olheira que tá aparecendo, né? E daí é uma questão que me incomoda, mas enfim, ainda eu acho que é contornável, né? Mas quando isso ultrapassa, né? Quando isso de fato coloca em risco a vida da pessoa. Então, a gente está falando de situações de um rumo que as coisas tomam, assim, que fica muito sério, né? Sim. E tu sabe que a gente olhar para aquilo que aparece como uma certa patologia depois, né, tem a sua importância. É necessário, sim, que se busque formas de auxílio nesse sentido, né? De auxílio profissional, aquele que se entenda que é o melhor. Mas olha que importante que é a gente olhar para a origem das coisas. Porque isso que aparece como, né, alguma doença depois é uma consequência de algo que poderia ter sido melhor pensado antes. Então, que é importante nós podermos ter cada vez mais os espaços de discussão, né, para trazer em questão esses tantos assuntos que são relevantes assim no social, que provocam sim algum efeito complicado, buscando, bom, talvez reduzir um tanto as consequências, ou que sejam outras, né? Talvez a gente mude por aí algo, assim, que outras coisas ocorram, porque cessar é impossível, né? Mas acho que a gente poder olhar para essa origem da coisa, assim, é importante. Sim. Tem diversos transtornos, né, que causam bulimia, enfim, a gente vê muito a questão de ansiedade hoje em dia, né? Na verdade, a gente ouve mais falar disso, né? Eu acredito que historicamente já existia, mas hoje a gente percebe mais, a gente consegue, né, entender melhor o que a gente passa, enfim. Mas qual que é a relação, assim, direta dessa questão corporal, da nossa imagem corporal, com ansiedade, com depressão? De que forma que que uma coisa leva a outra, psicologicamente falando? Tu sabe, Dani, que, assim, insisto nisso que eu falava, sabe? De que, afinal, para o que a gente precisa olhar? A relação direta, ela tá dada, né? Acho que fica bem explícito que há, sim, uma relação, né? Mas aí que tá, o que a gente faz com isso? Bom, e a questão de por que será que para algumas pessoas tal situação impacta de tal modo, e para outras não? O que será que está acontecendo nessa estruturação do social e também daquilo que é íntimo, né? Como tem questões em aberto aí, e que é importante que estejam abertas justamente para a gente poder discutir sobre. Sim. Né? Que não se feche. Mas acho que a gente, assim, podendo nesse nosso papo aqui, penso que a gente poder olhar para a origem das coisas pode trazer um efeito interessante. Sim. Sabe? Porque são questões que afetam de diversas formas, né?
mas até no nosso dia a dia, assim, percebo por mim, enfim, entre outras mulheres que conheço, e da diferença, por exemplo, de homens e mulheres, que eu acho que deve ser uma situação até eterna entre casais, do tempo para se arrumar, por exemplo, né? Isso impacta no nosso dia a dia. Então, tipo, quantas vezes a mulher, né, qual o tempo que ela leva para se arrumar, quantas vezes ela trocou de roupa até colocar uma roupa que de fato ela quisesse sentir bem, enfim. E daí tem mais a questão de cabelo, tem mais a questão, aí tu vê o cara foi lá, tomou o banho, botou a roupa e tá lindo, tá tudo certo, né? Então, são várias situações, né, que acaba nos diferenciando mais ainda no nosso dia a dia, inclusive, né, na nossa vida. Eu vou chamar o outro intervalinho comercial agora e a gente volta. Lembrando os ouvintes, a pauta de hoje é saúde, bem-estar, pressão estética e o cansaço da mulher. A nossa convidada é a psicóloga Laila Sangalletti. E a gente tem a força sempre da Corsã, Companhia Rio-Grandense de Saneamento, URI, um portal para a vida, e Grinks Café Corporativo. Lembrando que tudo se resolve com um bom café. 1h40, rapidinho a gente está de volta. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Seu pet merece o melhor cuidado e o Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo está aqui para isso. Nossa estrutura moderna inclui diagnóstico por imagem com raio-x e ultrassom, bloco cirúrgico, salas de internação confortáveis e um laboratório de análises clínicas com tecnologia de ponta. Estamos no prédio 4. Para mais informações, ligue 3201-6277. Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo, cuidando de quem ama você. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grinks Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grinks Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. As obras de saneamento que a Corsã realiza pelo Estado são transtornos temporários com benefícios para sempre. São investimentos na saúde da população, na valorização dos imóveis e na garantia de um meio ambiente mais protegido. Cada canteiro de obras é um passo rumo a bairros mais desenvolvidos, menores índices de doenças e mais respeito à vida. Te liga, meu Rio Grande! O futuro que queremos começa agora. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Boa tarde. Seguimos então aqui no nosso último bloco, agora 13h44, sempre com o apoio de URI Santo Ângelo, Corsã e Grinks Café. Seguimos aqui com o nosso papo sobre autoestima com a psicóloga Laila Sangalletti. E agora nesse último bloco a gente vai discutir um pouquinho sobre gênero, identidade, sociedade. E a minha primeira pergunta é essa nesse bloco. O que essa sociedade ganha, então, mantendo as mulheres insatisfeitas com a sua aparência? Olha só, me parece que é uma forma de reforçar esse modelo cultural, o que não me parece ser um ganho, mas por algum motivo parece ser interessante no social. Sim. E ganha consumo. Sim. Né? E aí que tá o consumo inadvertido. Porque, como falávamos, uma coisa é tu estar numa via de um cuidado, de um prazer. Outra coisa é tu entrar numa busca de algo inalcançável, Sim. que gere sofrimento. E aí, nesse sentido do consumo, Dani, eu tive uma professora numa pós que ela abriu a palavra e aquilo me marcou. Consumo. Some? Sumo? O que some no consumo? Né? Tu se põe como um produto? É uma questão a gente poder pensar, né? Não que seja assim, em via de regra. Acho que não, acho que tem muita coisa interessante aí que pode ocorrer e, enfim, estamos imersos num capitalismo, é o modo como as coisas funcionam e a gente
Tá ali e se adapta com isso, encontra estratégias de trabalhar a partir disso e também de tentar não adoecer, né? Se fosse outra forma, seria também teríamos que encontrar estratégias. Sim. Mas, para mim fica essa questão, assim, de o que some nesse consumo quando a gente trata de algo que excede. Sim. Essa questão, a gente falava hoje também sobre a questão de conexão entre o controle estético e o controle social, né? A gente sabe que, também historicamente falando, o controle dos corpos femininos mais uma vez, várias camadas, né? Para discutir essa questão de controle, até onde é meu, até onde eu posso fazer, o que eu posso fazer ou não posso fazer com o meu corpo. Mas existe essa conexão entre controle estético e controle social, na tua opinião? Me parece que uma coisa está dentro da outra, né? Porque se a gente aborda, vamos por essa via, assim, de que o controle social ele está relacionado a esse controle do corpo, né? Como falávamos nos bastidores, seja em relação a uma contracepção, seja em relação à forma de se vestir, enfim. Bom, me parece que a estética está dentro disso, porque a estética faz parte do corpo. Então, uma coisa não foge da outra, né? Mas potencializa. Sim. Não, e é preocupante, né? Porque até onde eu posso ser, porque isso entra bem, a gente entra em várias ramificações de pauta, porque entra uma questão de etarismo, né? Do que eu posso envelhecer em paz, não posso envelhecer, posso ter rugas, serei aceita, não serei aceita. Se eu não estiver bem, como que vai ser a minha aceitação, né, na sociedade, enfim, sigo esse padrão, não sigo esse padrão, se eu estiver fora do padrão, onde que vou sentir o pertencimento? São várias questões, né, nesse sentido. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão de normalização de tudo isso, sabe? Que riscos que a gente corre normalizando essas comparações diárias, porque eu acho que não é uma coisa, que não deveria ser uma coisa normal, né? Na minha opinião, assim, a gente deveria de fato repensar várias questões, assim como a gente está vendo hoje, inclusive, eu acho que muitas coisas que aconteciam há 10, 15 anos atrás, no que diz respeito, inclusive até ao humor, como a gente teve agora um caso de um humorista que foi condenado, enfim, né? Por conta de piadas homofóbicas, racistas, enfim. Então, a gente tem hoje uma mudança, a gente tem uma possibilidade de questionamento, de não tornar normal aquilo que não deveria ser. Quais os riscos da gente normalizar esse tipo de padrões irreais, assim, de coisas inalcançáveis, falando no sentido de corpo, de estética, enfim? Penso, Dani, que a preocupação é em torno do tanto de sofrimento que isso pode gerar, né? Porque até como eu pontuava antes, assim, o sofrimento ele ocorre, né? Não há como escapar de determinados sofrimentos no decorrer da vida. Há ali as faltas com as quais a gente tem que lidar, com as quedas de ideal que nós temos que lidar, com a queda de uma expectativa. Mas, bom, que tanto de sofrimento é esse que pode gerar, né? Que tanto de adoecimento essa normalização pode ocasionar. Sim. Abro questões. Sim, diversas. E como é que a gente faz, assim, psicologicamente falando e na prática mesmo, né? Para incentivar uma autoestima que seja real, assim, que eu não dependa da validação externa, porque eu posso me permitir, né, fazer algum tipo de procedimento, enfim, ter o cuidado comigo, mas, né, sem que isso tenha que repercutir no outro, né, sem que eu necessite dessa validação. Existe alguma coisa na prática mesmo, psicologicamente falando, que eu possa fazer para me proteger de alguma forma disso, né? Daqui a pouco buscar repensar
alguns padrões, enfim, como que na prática a gente poderia trabalhar isso na nossa mente, no nosso dia a dia, enfim, no nosso espelho. Dani, eu acredito, assim, bastante na possibilidade de questionarmos, de a gente indagar do que se trata tal situação, né? Ela se trata de algo, de uma demanda minha, de uma demanda do social, de onde vem isso? Assim, essa validação externa, em certo ponto, ela é constituinte, né? Porque se nós nos constituímos a partir do outro, porque não há outra forma da gente se tornar sujeito, é bom, de certa forma, essa validação externa, ela precisa existir para que a gente possa, inclusive, conviver em coletivo. Né? Ninguém é tão autossuficiente assim que vive completamente sozinho. Né? E aí, completamente sozinho, completamente mesmo, assim, sem nenhuma relação, não tem como. Isso depende dos outros, igual. Mas, bom, né? É dependência ou não? É algo que está colocado ali como algo estrutural. Acho que isso, a gente poder tentar entender, né, em que ponto que isso fica, assim. Né? Se vai por essa via de uma dependência ou por uma via de uma validação estrutural. Perfeito. É profundo, né? Não é tão simples. Não é nada simples. E nesse sentido, onde que entra, de que forma que entra o papel de pais, de educadores, da escola, né? Desde cedo, né? Porque eu acho que isso, como tu falou, as coisas se constituem muito na infância e na adolescência. Então, desde cedo, como que os pais e educadores podem ajudar as meninas, né, a cuidar dessa questão de amor próprio, de autoaceitação e se gostarem como elas de fato são. Né? E acho que vale para meninas e para meninos. Para meninos. Porque quando nós falamos de qualquer coisa relativa ao social, nós estamos falando para todas as pessoas que compõem ele. Né? Sim. Então, que importante é nós podermos tratar desses temas né, com todos. Mas me parece haver algo assim relacionado ao posicionamento, né? Ao posicionamento enquanto pais, de que forma que nós estamos transmitindo algo a eles, porque tem coisas que vão insistindo na criação, né? E talvez isso vai tomando um sentido para aquela criança. Então, assim, não é lá... Eu tive uma situação agora, esses dias, com a minha filha. Bom, tinha que arrumar o cabelo. Né? Tinha que arrumar o cabelo, a gente ia sair, enfim, né? Faz parte dos cuidados, faz parte da higiene. E ela lá não queria arrumar. E eu, assim, me passou pela cabeça. Mas esteve aqui para sair... Que eu ia dizer, filha, tem que arrumar o cabelo. O que as pessoas vão pensar de ti? Me deu tempo, assim, né? Opa! De segurar. O que eu ia falar? Não, se eu tivesse falado isso, não quer dizer que eu estaria sentenciando algo ali, que tudo, né, viria por água abaixo. Mas essa virada de chave, sabe? né? E se eu insistisse nisso? E se eu falasse ali, de certa forma, continuasse transmitindo? Sim. De certa forma, é importante que ela se preocupe igual. Sim. Né? Mas outras coisas vêm antes, né? Exatamente. Outras coisas vêm antes. É isso. Então, pra mim, assim, é algo nesse sentido do posicionamento. Sim, do que importa de fato pra ti, né? Quem que importa? Porque, assim, quando a gente fala do papel da escola, do papel dos pais, de educadores, sim, é importante tanto para meninas quanto para meninos, só que a gente vê posicionamentos diferentes para um e para outro, né? Claro que nesse teu exemplo, por exemplo, ok, ambos têm que arrumar o cabelo, porque, né, tu precisa ficar bem cuidado, é questão de higiene, mas como os meninos vêm
as meninas e como que as meninas se veem, né? Porque essa lacuna, por exemplo, da nossa pesquisa lá, de 4% das meninas se acharem bonitas, né? Enquanto só 3% dos homens se acham feios, é de fato um pensamento muito distante, né? De como que se vê no mundo, né? Como que a sociedade recebe cada uma dessas pessoas, né? Cada um desses gêneros e como que ela trata. Então, assim, até enquanto mãe de menino também, eu percebo que muitas falas minhas que eu tive com a minha filha são totalmente diferentes para ele, né? Porque ele precisa enxergar as mulheres de outra forma também, pra gente quebrar vários padrões, né? Que a gente repete. E exatamente, homens e mulheres não partem do mesmo ponto. Né? Poderíamos abrir uma outra pauta. Não por acaso existe uma legislação exclusiva para a proteção de mulheres. Por quê? Porque não se parte do mesmo lugar. Sim. Ainda eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que é bem importante. Esse papel de acolhimento, sabe, entre nós mulheres, para que essa cura coletiva aconteça, né? Onde que tu vê aí, de que forma que tu vê que, poxa, tem jeito, tem como a gente se ajudar. Esse aqui é um momento, eu acho, que corrobora para que isso aconteça. E como que tu enxerga isso? Olha, eu penso que aquilo que vira palavra, que tem a possibilidade de virar palavra, tem o seu peso interessante na constituição de uma sociedade, né? Então, à medida que se pode, sim, conversar sobre, né? E claro, isso é algo tão pequeno, parece até, né, um certo, sei lá, até uma inferiorização, assim, da potência que tem. Mas tem, né? De que entre pares se possa falar sobre angústias que circulam por aquelas pessoas que fazem parte de um mesmo grupo, que tem uma identificação, né, em tal sentido, porque vivemos em coletivo. E essa é uma questão coletiva. Então, quanto mais a gente puder abrir esses espaços de discussão, porque é fácil, assim, cair numa armadilha do tipo, vamos tamponar isso, não vamos falar sobre isso, e aí a gente não olha para esse problema, deixa ele de ladinho. Mas será mesmo que isso vai resolver alguma coisa? Me parece que claro, falar não é fácil, a gente trazer temas sensíveis para discussão, mexe em vários pontos, né, de cada um, no íntimo de cada um, mas bom, são pautas que estão aí, estão acontecendo. E eu acredito que essa coisa do acolhimento entre pares também nos tira de um lugar de disputa, de rivalidade, né? Que socialmente foram nos colocando muito por conta dessa pressão estética. E nos leva para um lugar de coletivo mesmo, né? De colaboração, de se entender, porque as tuas inseguranças muito provavelmente são parecidas com as minhas. E acho que a gente tem muito mais a se ajudar nesse sentido. Bom, a gente está partindo para o nosso fechamento agora. E minha última pergunta, na verdade, não é uma pergunta, mas assim, enquanto psicóloga, o que tu teria para dizer para uma mulher que está se sentindo feia hoje, que acordou, não tô muito bem. Qual palavra tu teria para essa mulher? Dani, talvez esperem que eu diga, você é linda, não pense nisso, você é isso, você é aquilo, você é muito boa, você é maravilhosa. Mas realmente, assim, a minha concepção não vai por aí. Eu penso que se há algo ali que está provocando um efeito em ti, é porque tem que ser olhado, é porque tem que abrir, é porque tem que mexer. Então, bom, que essa pessoa possa encontrar formas de poder se questionar, de poder tentar entender, na medida do possível, o que a leva a se perceber desse modo, né? Se possível, um espaço próprio de escuta, se possível, um ingresso em análise, poxa, que legal, né? Há tantas formas, né, disponíveis,
no social, não apenas por via particular, né? Mas há tantas maneiras possíveis. Então, acho que poder questionar-se da maneira como for possível é um bom começo. Perfeito. É isso aí, né? Como é que tu te enxerga? Essa é a pergunta que fica. Acho que é importante a gente lembrar de sempre se olhar com carinho e não tanto com cobrança, né? Porque a sociedade já cobra bastante da gente, então sejamos carinhosas conosco, certo? Como é que é a relação de vocês aí com o espelho? Falem conosco, comente conosco, depois isso aqui vai para as redes sociais, eu acho que é uma pauta importante. Eu me despeço por aqui agradecendo demais a tua presença, eu adorei a nossa conversa, espero que a gente tenha novas oportunidades. E passo para o meu amigo aqui, Eduardo, se despedir também. Um abraço para todo mundo. Fechamos a conta, então, de mais um cafezinho. Laila, muito obrigado pela tua participação. Aos ouvintes, amanhã tem mais Cafezinho Missioneiro. Fique com a gente, acompanhe também na íntegra o papo de hoje através do YouTube da Rádio Novos Horizontes FM, que vem com a força da Corsã, Uri e Grings Café Corporativo. No relógio, 2 horas, 2 minutos, e a gente está vendo na frestinha da janela que o sol deu as caras, né? Para ajudar a aquecer um pouquinho essa terça-feira. Daqui a pouquinho tem música aqui na melhor rádio do seu rádio. Cafezinho Missioneiro.